Hello guys, how are you doing? Are you okay? I hope everybody's pretty fine. Espero que todo mundo esteja muito bem. Aqui é a Teacher Larissa, esse aqui é o vídeo número 3 dos 9º anos da matéria de inglês, ok? Então bora lá, pessoal. Nós vamos continuar da página 89, ok? Página 89 da nossa apostila. E a gente vem falando, né, nas últimas aulas um pouquinho sobre Present Perfect, que é usado para falar sobre life experiences, sobre experiências que a gente já teve, ok? Então a gente viu aí algumas experiências. I have traveled abroad, I have donated blood, I have played basketball, ok? Sempre coisas que a gente fez ou não fez, ok? Sempre algumas experiências. E seguindo nesse tema, a gente vai ter um exercício de listening hoje, tá bom? Lembrando, galera, quando a gente tem um exercício de listening, quem tem o CD pode optar por ouvir no CD e fazer o exercício, tá bom? E aí depois assiste o vídeo aqui com a teacher para pegar a correção. Se você não tem o CD, não tem problema, eu vou fazer a leitura do texto que é narrado pelo CD e aí você consegue fazer o exercício normalmente, tá bom? Bora lá então, let's get started. So guys, time to listen. 1. Talk to your teacher and classmates. Então aqui a gente tem um talk to your teacher and classmates, que é um converse com a sua professora e com os seus colegas. O que vocês vão fazer, galera? Como que vão funcionar esses exercícios nesse semestre? A teacher vai marcar com um post-it aqui. E quando tiver esse tipo de exercício, eu vou explicar para vocês durante as aulas e depois vocês vão fazer, vocês vão compilar algumas ideias pra gente discutir durante as nossas conferências do Zoom, né? Que agora, na verdade, acho que a gente vai usar o Meets, né? Mas, enfim, durante as nossas videoconferências, tá? Então, ó, vou só colocar aqui um pontinho de exclamação pra eu saber que eu pedi o exercício 1 pra vocês. Então, ó, some life experiences are good and some can be traumatic. In your opinion, what are some good experiences one can live through? Então, algumas experiências que a gente tem na vida são boas e outras podem ser um pouco traumatizantes, né? Então, na sua opinião, quais são experiências que valem a pena, né? Boas experiências pelas quais as pessoas podem passar. E aí a letra B pede exatamente o contrário. And what are some traumatic experiences? E quais são algumas experiências traumáticas, na sua opinião? Então, pessoal, aqui a ideia é fazer uma sessão de talk, tá? Então, a gente tem que conversar. Vamos fazer no nosso próximo Meet, ok? No nosso próximo encontro no Meet. Tá marcadinho aqui na minha apostila, eu vou lembrar de pedir pra vocês. E assim, pessoal, durante esse semestre, né, enquanto a gente estiver aí com as aulas online, eu vou avaliar vocês pela participação no Meet também, tá bom? Então, assim, claro que nós vamos ter atividades na plataforma Estudos, semanalmente. Lembrando que essas atividades têm alternativas diferentes, tá? Dependendo do aluno. Então, quando você acessa, ele vai te dar um gráfico um pouquinho diferente, ok? Não é igual para todo mundo, então cuidado, tá? Nas atividades em grupos aí que vocês fazem. Então, a nota de vocês vai ser contabilizada por essas atividades, pelas avaliações, mas também pela participação de vocês e pela execução dessas pequenas tarefinhas, ok? Durante o semestre. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai abrir com uma discussão. Eu quero saber de todos vocês algumas atividades, algumas experiências de vida que podem ser boas e outras que podem ser traumáticas, na sua opinião, tá? Não esquece de elaborar tudo bonitinho em inglês. Então, ai, teacher, mas a minha escrita em inglês não é maravilhosa. Aí que você precisa mesmo treinar. Aí que você precisa mesmo colocar em prática. Então, tenta escrever by heart, né? Tenta escrever de acordo com o que você consegue sozinho. Precisou, procure palavras, termos-chave, vocabulário, passe por um corretor, tá bom? E tem vários programinhas aí virtuais que ajudam vocês com isso, pra gente conseguir ter uma roda de conversa na próxima aula, certo? Façam algumas anotações, tá bom? E aí a gente consegue dialogar na próxima aula. 2. You are going to listen to a radio show in which participants talk about enjoyable and traumatic experiences they have lived through. Listen to the participants' reports and check. Então, a gente vai ouvir aí um programa de rádio, ok? Um radio show, igual tem na ilustraçãozinha aqui, em que os participantes estão falando de experiências traumáticas ou experiências boas,
tá? Então, quem quiser colocar o CD pode colocar. Se não, acompanhem com a teacher, eu vou fazer a leitura pra vocês, tá bom? E a gente já vai discutir juntos, ok? Eu vou falar o nome dos personagens, tá bom? Quando você coloca o CD, muda a voz do narrador. Mas como é só a teacher aqui, eu vou falar o nome do personagem e aí eu vou ler a parte dele, ok? Ready? Lembrando, galera, eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais devagar, pra vocês conseguirem acompanhar direitinho. Mas se houver qualquer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, tá bom? Vocês podem reassistir, assistir quantas vezes forem necessárias para você entender bem. E depois a teacher coloca uma imagem do texto escrito. Teacher, eu tenho mais facilidade de entender quando eu leio um texto do que quando eu escuto. Tudo bem, mas se atenta na forma em áudio primeiro, tá? Tenta se acostumar com ela, ver o que você consegue absorver e depois você complementa com a leitura, certo? Bora lá. Radialista. So, we're back with most interesting experiences in life. And today, we'll be talking to Anna from Colorado and Kevin from Florida. Anna, tell us about your experience. Aí nós temos a fala da Ana. Well, I had a traumatic experience when I was flying to London a few years ago. I'm not usually afraid of flying, but that day I was looking out the window and saw the smoke coming from the engine. The other passengers started to panic. Some people were crying and screaming, and the staff were clearly worried too. I felt terrified because I thought I was going to die. But fortunately, here I am, alive. Radialista. Wow, that was dangerous. And you, Kevin, what kind of experience have you had? Kevin. My experience is completely different. It's a very pleasant and rewarding one. I am a huge fan of cinema, and I once had the opportunity to talk to one of my idols, the film director Quentin Tarantino. We took a picture together, and he gave me an autograph. He was very nice to me. That day was unforgettable. Radialista. How lucky you are, Kevin! And if you would like to share one of your experiences, give us a call. We'll be back after the break. Ok? Vou colocar agora a imagem do texto. Vou pedir que vocês pausem um pouquinho o vídeo, façam a leitura. E aí, galera, é aquele processo que vocês já estão acostumados, ok? Ou pelo menos que a teacher já conversa com vocês faz um tempo. Procura pelas palavras que você não conseguiu compreender. É hora de procurar elas rapidinho num dicionário, fazer algumas anotações, para que vocês vão melhorando aí o vocabulário de vocês, tá? Para que cada vez vocês vão compreendendo melhor. Se tiver alguma estrutura muito esquisita, anota, pergunta pra teacher no Meets, tá bom? Na nossa próxima conferência. Que é pra isso que serve mesmo, pra gente tirar dúvida, interagir um pouquinho nessa parte da aula. Belezinha? Então, bora lá! Muito bem, galera. Então, pela leitura aqui do nosso textinho, né, e pela escuta também, pelo listening, vocês puderam perceber que são duas experiências bem diferentes, né? É um programa de rádio, eles estão ali compartilhando as experiências deles. E a experiência da Ana foi uma experiência muito negativa, foi muito traumatizante pra ela, né? Ela fala que geralmente não tem medo de voar, mas que alguns anos atrás ela estava num voo de Londres e quando ela olhou pela janela, ela viu a fumaça vindo do motor. E as pessoas no voo começaram a entrar em pânico, porque todo mundo achou que ia morrer, né? A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo, porque ela não entra em detalhes. Mas a gente sabe que no final das contas ela não morreu, ok? Que ela tá viva, que ficou tudo bem.
E aí, quando o Kevin é questionado, a gente tem uma outra visão, né? Ele teve uma experiência super positiva, ele é um fã de cinema e pôde conversar com o diretor Quentin Tarantino, que é um dos maiores, né? Um dos maiores nomes do cinema, né? Muito bem. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Responderem aqui as questões, tá? Então, A, B, C, D. Tentem sozinhos, tá bom? Então, faz a leitura, tenta responder direitinho. Se for necessário, volta um pouquinho o vídeo da teacher, vê lá, tá? Me escuta novamente, faz novamente a leitura do texto e aí depois volta aqui pra gente corrigir junto, ok? Deal? Done? Finalizaram? Tudo bem? Bora corrigir? Então, vamos lá. Letter A. Who is talking about an enjoyable experience? Quem tá falando de uma experiência positiva? The first participant or the second participant? The second, ok? Então é o Kevin que tá falando de uma experiência bacana. B. Who is talking about a traumatic experience? Quem tá traumatizado aí? Anna, alright? Que é a senhorinha aqui. Não sei se vocês imaginaram ela como uma senhora, mas na figura é uma senhora, né? Que tá falando sobre a experiência dela aí com o avião. C. What was the traumatic experience? Qual foi a experiência traumática? A flight problem or B, a bomb attack? A flight problem, yeah? And D, what was the enjoyable experience? Qual foi a experiência legal? Meeting an idol or receiving a prize? Meeting an idol, ok? Conhecer o ídolo dele. Tudo bem? Vou colocar a correção para vocês na tela. Ok, guys? Easy peasy. Yes? Let's move on. Vamos continuar. Duas perguntinhas bem simples a gente tem aqui na number 3, galera. Ó. With a classmate, ask and answer the following questions. Has the first participant ever been afraid of dying? A primeira participante já teve medo de morrer? É exatamente o que ela conta, né? Então, a gente vai falar aqui, yes, she has. E na segunda, has the second participant ever taken a picture with a celebrity? Ele já tirou uma foto com uma celebridade? Sim, é isso que ele tá contando. Então, a gente vai responder aqui, yes, he has. Teacher, pra que esse exercício? Então, até agora a gente estava usando o present perfect na forma direta. Então, have you ever traveled abroad? Have you ever? E aí, quando a gente ia responder, a gente falava com have, né? Yes, I have. Ou no, I haven't. Agora nós vamos começar a falar de he, she, it. O que muda? Em vez de have, nós vamos usar o has. Então, na primeira, quando eu falo que sim, né, que ela já ficou com medo de morrer, yes, she has, ok? Ou se eu quiser a resposta completa, yes, she has been afraid of dying. E no segundo, quando eu vou falar dele, yes, he has. Ou se eu quiser a resposta completa, yes, he has already taken a picture with a celebrity, ok? Sempre nessa estrutura. A gente vai colocar a correçãozinha pra vocês, tá bom? Ok? Última, galera. Listen again and answer the questions in your notebook. Qual que é a ideia aqui? Vocês ouvirem mais uma vez e responderem essas perguntas de forma completa, tá bom? No caderno de vocês. Depois eu vou colocar a correção, é claro, mas não deixem de treinar, tá bom, galera? Não deixem de tentar responderem por vocês mesmos. Se vocês só copiarem a correção, o máximo que você vai conseguir é melhorar a sua letra. Então, faz de verdade, tá? Vamos passar pelas questões. What is the name of the show? Então, qual que é o nome do programa de rádio? B. Where are Anna and Kevin from? De onde eles são? C. Were the staff calm during the flight incident? As pessoas do voo, elas estavam calmas durante esse acidente de voo? D. Was Quentin Tarantino nice to Kevin? So,
Então, esse Quentin Tarantino, esse grande diretor, ele foi legal com o Kelvin na época em que eles se encontraram, tá? Respostas completas. Lembra que é uma sessão de listening, então não vai direto no texto escrito. Tenta ouvir de novo o áudio, fazer pelo áudio, e aí se você precisar, você checa lá no textinho que a teacher colocou na tela, tá bom? Guys, see you soon. Bye, bye!